Eu faço um balanço muito positivo porque ocorreu em condições completamente inexplicáveis. Portanto, eu acho que, friamente, temos que fazer um balanço positivo da colaboração das farmácias para que a população ficasse mais protegida. E essa é a primeira nota. Eu acho que temos que ter a consciência tranquila para o trabalho que fizemos. Em segundo lugar, efetivamente, o que correu menos bem foi nós podíamos ter, em conjunto com o Governo e com o Ministério da Saúde, ter trabalhado muito melhor no planeamento desta situação. Podíamos ter evitado, as condições eram difíceis, a procura ia sempre ser maior do que a oferta, mas nós podíamos ter trabalhado melhor para preparar o início da época vacinal, poderíamos ter sido mais concretos na forma e naquilo que era a colaboração que era necessária das farmácias e, acima de tudo, o Estado tinha que perder o medo e o receio de contar com a nossa colaboração. Nós vacinámos num dia 67 mil pessoas, o que prova que nós, numa semana útil de trabalho, conseguimos facilmente vacinar 350 mil pessoas por semana. E isso prova, sem alterar nenhuma rotina dramaticamente da farmácia. E isto demonstra a capacidade que o setor tem de ser complementar, de ser cooperante, de ser um verdadeiro parceiro do sistema de saúde focado nas pessoas. Eu encontro um motivo que tem a ver com aquilo que falámos também para a vacinação contra a gripe, que é a incapacidade que o sistema de saúde tem tido e os seus decisores de preparar as coisas, de planear. E depois mesmo de preparar e de planear, executar um plano. O plano outono-inverno, preparado pelo Ministério da Saúde, foi apresentado no início do inverno, do outono, não é? Em 21 de setembro, ainda numa visão parcial e, acima de tudo, não trabalhado e não preparado, porque um plano não são as palavras nem as frases que lá estão escritas, é a sua execução. E, portanto, este atraso na apresentação do plano condicionou, como vimos, toda a época de vacinação contra a gripe, e eu gostava de agradecer, não o fiz há pouco, aos municípios, o enorme envolvimento e o apoio que deram às pessoas dos seus municípios no envolvimento das farmácias e, portanto, temos que reconhecer que se aproximou muito e os municípios e os autarcas têm tido um papel essencial na proteção das comunidades. Ninguém como eles compreende o que se passa no seu concelho, portanto, gostava de dizer isto, mas voltando atrás, portanto, nós tínhamos um plano e um plano de palavras, com algumas ações, que se veio a confirmar que não estava em execução, que na prática aquelas palavras, passar das palavras aos atos, era algo que ainda não estava suficientemente maturo e preparado, e basta ver a relação que existia com o nosso setor e com outros setores de atividade, com a hospitalização privada, com os laboratórios de análises clínicas, com tudo que é capacidade instalada de resposta de saúde no nosso país. E, portanto, o processo era difícil. Como nós temos esta dificuldade em prever e em planear, nós, mais uma vez, quando fomos para a vacinação, ou preparar a vacinação contra a Covid-19, que é um dos maiores desafios de saúde pública que, se calhar, nós, como sociedade, vivemos nos últimos 100 anos, quando nós olhamos para isto, nós percebemos que o Estado, efetivamente, e o Ministério da Saúde não estava preparado. E se é difícil estar preparado num contexto deste, mas há pequenas, grandes decisões que fazem a diferença. Quem é que eu posso contar, como é que eu posso começar a trabalhar e como é que eu me organizo. E nada disso existiu. Nada disso existiu. Portanto, eu só compreendo esta situação como uma forma de tentar mostrar, no fundo, mostrar que tenho tudo sob controle, não é? Tenho tudo sob controle e, para ter tudo sob controle, aparentemente reduz o meu escopo das coisas que eu realmente, teoricamente, domino. E depois tudo que são envolvimento de parceiros, sejam eles as farmácias, a hospitalização privada, a distribuição farmacêutica, tudo isso não existe na prática porque construir dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas depois compensa, porque quando se constrói bem um plano e depois na execução, compensa muito. E isso é uma incapacidade que este Ministério da Saúde tem tido. É de construir verdadeiramente soluções, independentemente de nós podermos discordar. Nós podemos e devemos discordar todos os dias, mas há uma diferença entre discordarmos das soluções do que não sermos capazes de trabalhar nas soluções. E o número, aquilo que eu disse há pouco, é aquilo que nós temos para oferecer. Proximidade, acima de tudo, profissionais altamente competentes e ainda motivados, têm feito um trabalho extraordinário dentro das farmácias, como em todas as outras primeiras linhas, e capacidade de resposta. Como eu disse, 67 mil pessoas, 350 mil pessoas por semana. É o nosso contributo que está disponível ao serviço da agenda
E a agenda não é uma agenda do Ministério da Saúde, é uma agenda de Portugal. Neste momento, o que está em cima da mesa é nós recuperarmos, ou neste caso nem é recuperarmos, é evitarmos e protegermos vidas em Portugal de pessoas concretas, de portugueses concretos, e de protegermos depois as consequências desta pandemia. Cada dia de atraso num processo de vacinação, um dia de atraso significa uma degradação económica significativa, significam vidas perdidas que podiam ter sido evitadas, significam uma degradação da situação económica do país que podia ter sido evitada, significam novas situações de desemprego que podiam ter sido evitadas e significam empresas que deixam de funcionar e que podia ter sido evitado. Vamos aguardar. O tempo é muito bom conselheiro. Há uma coisa que nós não vamos fazer, eu acredito que essa também é a visão da Ordem dos Farmacêuticos e dos outros representantes do setor, sejam eles a distribuição, sejam outros representantes das farmácias, até a própria indústria. Nós não precisamos de pedir e não vamos pedir para que as farmácias colaborem. Eu acho que isso é uma decisão que compete a quem tem que gerir e tem que responder perante os portugueses. A nós compete-nos estar preparados. Como estivemos há um ano atrás, praticamente, para acolher praticamente 20 mil portugueses que precisavam dos medicamentos, e nós estivemos preparados para responder. E nós vamos estar preparados para responder quando surgir o momento e a oportunidade, se for preciso a colaboração das farmácias. Esta é a nossa forma de estar. Se não for necessária, porque não? Nós temos muita coisa para fazer. Os portugueses, neste momento, as pessoas que vão às farmácias têm muitas necessidades de saúde que não estão a ser supridas. Ora, se o sistema de saúde cumprir bem o sistema de vacinação, nós tomaremos conta da outra parte que não vai conseguir cumprir, porque não se consegue, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Portanto, vou ver as outras doenças não Covid e os doentes não Covid que precisam de apoio, que hoje não conseguem renovar a sua receita médica. Têm que ir à farmácia e a farmácia estará disponível para o fazer. Teremos ainda, e temos, muitos doentes que não conseguem chegar ao hospital para ter a sua terapêutica. As farmácias continuarão disponíveis para responder a essas pessoas. Temos pessoas que não conseguem fazer a testagem, não conseguem falar com a linha Saúde 24, precisam de apoio, precisam de informação, pessoas têm dúvidas sobre a vacina. As farmácias estarão disponíveis, continuarão disponíveis para o fazer. Ou seja, se nós não participarmos no processo de vacinação por uma decisão do Ministério da Saúde que, acima de tudo, tenha a qualidade e o controle que quer ter sobre o processo, não significa que as farmácias e os farmacêuticos e as suas equipas não continuam na linha da frente a defender os doentes Covid e principalmente os doentes não Covid, garantindo que a sua saúde continue a ser protegida. Porque se este acontecer, não há nenhuma dúvida que o sistema, os cuidados de saúde primários e os hospitais vão ter muito menos capacidade para acompanhar os doentes não Covid. E as consequências da doença são, infelizmente, iguais ou se calhar até muito superiores àquelas que o próprio impacto da epidemia vai ter na saúde das pessoas. Não sei, eu acho que isto passa, a realidade sobrepõe-se sempre à ficção e, acima de tudo, sobrepõe-se à ideologia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, isto está a acontecer no terreno. Mais importante foi e eu tenho feito e gostava de reforçar aqui, foi o enorme contributo que a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Farmacêuticos deram para o trabalho conjunto entre as duas profissões. E este ambiente de confiança entre médicos e farmacêuticos trouxe-nos para um patamar que permita que hoje os farmacêuticos estejam libertos pela positiva para acompanhar os doentes com a confiança dos médicos. E isto faz toda a diferença, não está escrito, não está numa lei, não está numa portaria. Mas as pessoas vivem-no todos os dias quando chegam à sua farmácia e os profissionais estão a conversar quando precisam. E estão a confiar uns dos outros na expectativa de que eu hoje não consigo ver o meu doente, porque nos cuidados de saúde primários não estou a conseguir ter condições para acompanhar os doentes que têm que fazer, mas sei que ele não está abandonado porque a farmácia e o farmacêutico está a acompanhá-lo. E é este clima de confiança que se criou que é indestrutível. E é talvez o maior ativo que vai emergir desta pandemia no âmbito do sistema de saúde. É uma das coisas boas que vai sair, com uma nota adicional. Não foi preciso ser decretado. Não depende de ninguém. Dependeu essencialmente de nós. E depende da qualidade, e eu espero, e tenho dito muito isto aos meus colegas, e digo isto às farmácias, e reforço aqui, eu espero que aproveitemos bem este momento. Porque quando nos dão mais responsabilidade, nós temos que ser capazes de responder com mais qualidade e ainda mais competência, porque as pessoas e o sistema está a confiar em nós.
E essa responsabilidade não pode ser desperdiçada neste momento.